Respeitável público, com vocês um espetáculo de ofertas inacreditáveis, facilidades mágicas, condições tentadoras, ofertas mirabolantes. Será que você vai fazer o melhor negócio? Pode se divertir com as brincadeiras que você vê por aí, mas na hora de fechar negócio, venha para a Casa das Tintas, a opção certa para você. Casa das Tintas entende de tinta e impermeabilizantes, sempre perto de você. Você já viveu momentos em que faria tudo para parar o tempo. A vida é assim, feita de instantes raros e decisivos. Você não pode parar o tempo, mas pode usá-lo a seu favor. Hospital do Coração de Alagoas, preparado para atender emergências cardíacas 24 horas por dia. Um lugar seguro para quem não pode perder tempo. Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Alagoas tem mais uma arma no combate à violência. Disque Denúncia 181. O cidadão pode e deve ajudar. Se você tem conhecimento de um crime ou informação sobre algum criminoso, faça sua parte. Ligue 181. Sua identidade será preservada. Governo de Alagoas. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Atenção, empresários. A Secretaria da Fazenda do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado estão oferecendo uma ótima oportunidade para a regularização de débitos fiscais. Até 30 de setembro será possível quitar suas dívidas de ICM ou ICMS com 95% de desconto nas multas e 80% nos juros para pagamento à vista. Ou em até 120 vezes com desconto de 65% em multas e 50% nos juros. Informe-se na Cefaz ou na Procuradoria do Estado. 0800 284 1060. Governo de Alagoas. O nosso dever é trabalhar por você. Ainda há muito a ser feito, mas a Prefeitura de Maceió já está mais presente cuidando da cidade e dos cidadãos. Na limpeza urbana, o cidadão faz a sua parte e a Prefeitura cumpre com a obrigação de limpar e fazer a coleta em toda a cidade, que também já está ficando mais iluminada. Até aqui, são 16 mil pontos de luz religados e 6 mil novas luminárias. O respeito está chegando para ficar. Prefeitura de Maceió. Alô Brasil, alô Alagoas, eu sou Elísio Silva e sou na NET Canal 22 e no site maceioagora.com.br. Programa Falando Francamente. Hoje recebendo o Padre Beto. Prazer em tê-lo aqui na TV Maceió. O prazer é todo meu, é um grande prazer estar aqui em Maceió e contigo e com todos os telespectadores desse programa. Padre Beto, nessa sexta-feira, vai estar lançando esse livro aqui, ó. Às 18 horas, é ali na Praça Centenária. Do Centenário, melhor dizendo, Verdades Proibidas, ideias do padre que a igreja não conseguiu calar. Religião, família, sexo. Padre revoluciona. É o quinto livro do senhor? É o quinto livro meu, exatamente. Como é que surgiu? Como é que surgiu? Porque essa polêmica toda, porque a igreja resolveu lhe afastar.
O senhor não teve direito à defesa. O que foi que aconteceu, padre? Bom, eu acho que o desconforto entre eu e a minha diocese já começou com a minha chegada depois de 10 anos na Alemanha. O senhor passou 10 anos na Alemanha. Isso, veja bem, eu sou de Bauru, interior do estado de São Paulo. Aliás, uma bela cidade. Bauru. Uma bela cidade, fui criado ali, fui criado no seio da igreja, fui criado assim numa paróquia normal, sempre fui atuante de pastoral da juventude, mas numa época... Mas o senhor resolveu ser padre um pouco? Com meus 27 anos. 27 anos. 27, como diriam os ingleses. Exatamente. Disse, vou ser padre. Depois de um processo de reflexão. Uma desilusão amorosa? Não tive nenhuma desilusão amorosa. A sua noiva lhe deixou? Não. Vou ser padre agora. Felizmente eu não tive assim essa experiência negativa. Não teve experiência? Não. Nunca tive experiência negativa com o namoro. Assim, vou ser padre. Eu vou ser padre. Eu falei... 27 anos. 27 anos. Vou ser padre. Porque normalmente começa bem antes, né? Geralmente... Seminarista bem antes, bem mais jovem. Mas eu não sou a favor, não. Eu acho que para ser padre tem que ser um pouco mais maduro. Você estava bem resolvido? Estava bem resolvido, não entrei virgem para o seminário. Não. Teve experiências? Tive experiências sexuais, namorei. Hétero ou homo? Heterossexual. Heterossexual. O senhor é hétero? Eu sou hétero. Nunca fui atraído por uma relação homossexual, não. Sim, aí o senhor foi para a Alemanha? Aí eu fui para a Alemanha. Quer dizer, eu entrei para a diocese de Bauru. Mas logo para a Alemanha... nós recebemos a verdade... Porque o senhor não foi para Roma? Eu não fui para Roma porque a teologia de Roma ela é dada somente por universidades da igreja. Na Alemanha eu teria uma teologia dada pela uma universidade estadual, o que já seria uma vantagem. Porque numa estadual a teologia tem que ser séria mesmo. Ela tem que se confrontar com as outras ciências. E ela tem que ter uma sistematização muito séria para não virar poesia frente às outras ciências. Então ali eu encontraria realmente um berço de seres pensantes, não é? E aonde o jeitinho não estaria. Ou você sabe ou você não sabe. Não é? Então a teologia na Alemanha é uma teologia para quem realmente quer estudar. Não é? Já Roma é aquela coisa, nós encontramos assim o mundo inteiro, mas é o mundo inteiro católico. Não é? Não há uma diversidade. O senhor está dizendo que existe uma tendência na teologia romana? Não é que existe uma tendência, existe um conforto muito grande. Uma zona de conforto. Uma zona de conforto, porque todos ali são padres, todos ali pertencem à igreja. A mesma ideologia. A mesma ideologia. Existe uma complacência para quem não tem assim, aquele esforço, não é? Enfim, as pessoas... É muito mais fácil você estudar em Roma, não é? Por exemplo, os brasileiros, eles podem fazer provas em língua portuguesa, porque a maioria dos professores da Gregoriana falam espanhol, portanto entendem português. Melhor. Na Alemanha não, na Alemanha eu teria que aprender realmente o alemão. Eu só tive professores alemães e eu tinha que fazer as provas em alemão. Qual foi a cidade que o senhor ficou na Alemanha? Eu fiquei em Munique. Munique. O berço da cerveja na Alemanha. Uma colônia muito católica também, né? O Sul existe uma influência muito grande do catolicismo. O Sul é 80% católico. O Norte é 80% protestante. Então existe. Mas existe um diálogo hoje muito forte entre o protestantismo e o luteranismo e a Igreja Católica na Alemanha. Só na faculdade, na universidade que eu fiz, tinha 3 faculdades de teologia. Uma faculdade de teologia católica, uma faculdade de teologia luterana e uma faculdade de teologia ortodoxa. E um diálogo muito interessante entre os estudantes. Muito aberto. Muito aberto. Eu mesmo eu cheguei a frequentar as aulas de Pannenberg. Pannenberg foi um grande teólogo alemão. Da teologia luterana. E eu tive o prazer de frequentar as últimas aulas de Pannenberg. Fica muito distante o que se aprende na teologia alemã para a teologia romana? É muito diferente? É diferente sim, porque na Alemanha a teologia está muito mais aberta para os problemas da contemporaneidade. Não é? Enquanto que na teologia romana ela está muito mais aberta para o aprofundamento daquilo que já está no catecismo. É diferente a perspectiva. Enquanto que a teologia na Alemanha está em diálogo com o mundo, não é? A teologia romana está tentando se autoafirmar naquilo que já foi dito. É diferente. Essa sua visão, o senhor passou 10 anos na Alemanha? Então, eu passei 10 anos na Alemanha. Eu vim de uma igreja no Brasil, que era uma igreja muito arejada. É uma igreja onde eu aprendi cidadania. Eu sou filho da ditadura militar. O padre na época, quando foi instruir, digamos assim, ele aconselhar, não, vá para a Alemanha, que é melhor.
houve essa influência ou não? Não houve. Foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha. Por quê? Porque nós já tínhamos contato... Quem era o seu pároco? O meu bispo? O meu bispo era... O seu pároco antes de padre? Não, eu não tive... Eu já era coordenador da Pastoral da Juventude. Já chegou lá coordenando? Não, eu comecei desde cedo, Claro, mas quando eu tinha 27 anos... Passou todas as etapas. Isso. Porque eu não entrei para o seminário com 15 anos. Eu entrei para a maioria, né? Eu entrei para a Pastoral da Juventude. Não é? Aí depois, com uns 27 anos, que eu decidi ser padre. Quero ser padre agora. Mas aí eu já tinha uma caminhada enorme dentro da igreja. Não é? É uma caminhada assim de muito tempo dentro da igreja. Claro. Então eu aprendi então cidadania, por exemplo, dentro da paróquia. Não é? E nós tínhamos um ambiente onde a reflexão era possível. Então eu vim dessa igreja. Aí o senhor volta como padre da Alemanha? Vou para a Alemanha, onde também a igreja é muito arejada. Com uma linha diferente. Com a linha diferente, não é? E volta para... E volto para o Brasil. Só que aqui eu encontro, em 2001, uma igreja extremamente dogmatizada. Tem uma foto aí de Pannenberg? Põe aí para a gente ver. Olha lá. É esse mesmo. Só que eu já peguei ele velhinho. Já pegou ele bem velhinho, né? Exatamente. Ele estava mais jovem, né? Estava mais jovem. Esse foi seu professor? Chegou a ser meu professor. Esse que disse, Padre Beto, chegue lá no Brasil e... com a cabeça arejada, como diz o senhor. Exatamente. Com a visão bem light. Seja teólogo. A igreja, ela aprende muito. A teologia da igreja romana. Hoje sim. Ela está muito alicerçada. Hoje sim. Hoje sim. No passado não teve, não. No Brasil, nós tivemos um período da igreja, que foi o período em que eu fui criado, vamos dizer assim, dentro da igreja, com homens como Dom Pedro Casaldáliga, aqui no Nordeste, Dom Helder Câmara, Dom Mauro Morelli, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo era uma sumidade. Exatamente, eram homens que tinham uma visão muito aberta Leonardo de igreja. Boff. Leonardo Boff. Não é? Eu li Leonardo Boff, eu degustei as obras de Leonardo Boff quando eu era leigo, era jovem da Pastoral da Juventude. Então, a gente veio desse berço de reflexão. E eu cheguei como padre, depois desse período longo na Alemanha, e encontrei uma igreja neopentecostal. Uma igreja totalmente com uma teologia intimista, voltada para si mesma. Dom Pedro Casaldáliga. Isso, esse é um santo, esse é um grande homem da igreja. Não é? O senhor chegou na Alemanha, aí encontrou essa turma toda, voltou com a cabeça arejada. Qual a primeira igreja que o senhor... Eu tive na igreja na condição de padre? De Santa Terezinha, em Bauru, no interior do estado de São Paulo. E ali atuei como vigário. Mas era uma igreja, imagino eu, uma igreja mais popular ou mais elitizada? Era uma igreja de centro de cidade. Centro de cidade. E aí nós conseguimos, era uma igreja grande, que devia caber sentados 1.200 pessoas, mais ou menos. E a gente conseguiu lotar essa igreja. Vinham pessoas de diversos lugares da cidade. Não é? Ali eu passei um ano, depois eu fui para uma paróquia, que é a paróquia universitária, que também tinha a mesma dimensão como igreja, como templo. E aí a gente celebrava as missas de domingo, e da missa, para você ter uma ideia, a missa das 6 da tarde, como a das 8, eram também missas que tinham aí 1.200, 1.300 pessoas por missa. O que o senhor fala hoje nesse livro, que será nessa sexta-feira lançado, o senhor falava lá no... Tranquilamente. No altar. Tranquilamente. Em Bauru. Vou dizer uma coisa para você. Um domingo... Era nessa igreja aí? Essa é Santa Terezinha. Santa Terezinha. Exatamente. Foi a sua primeira igreja? Foi minha primeira igreja. Lá em Bauru. Exatamente. É uma igreja histórica, central de Bauru. O senhor falava lá o que está no livro? Falava lá o que estava no livro. Mas isso aí não chocava, não, os fiéis? Porque você vem de todo um aprendizado. A princípio, não. Quer dizer, chocava, mas levava as pessoas a refletir. Não é? E no final das contas as pessoas passavam a semana discutindo o que eu havia dito. Porque a minha intenção como teólogo não é fazer com que as pessoas engulam aquilo que eu digo, mas é fazer com que as pessoas comecem a pensar teologicamente. E o que é pensar teologicamente? O que Deus faria aqui, nessas circunstâncias, se Ele estivesse aqui. O que Jesus faria aqui, se Ele estivesse no meu lugar. O senhor é cristão, convicto? Mas por isso que eu sou padre. O senhor crer que Jesus Cristo nasceu, que Maria foi concebida pelo Espírito Santo? Com certeza. O senhor queria tudo, não tem nenhum problema. Qual o primeiro problema que o senhor teve assim? Quando é que lhe chamaram pela primeira vez? Padre Beto, venha cá, onde é que está a discordância disso? O senhor anda falando isso, a igreja
não prega assim, está diferente? Olha, eu acho que o primeiro desconforto, a primeira conversa que nós tivemos assim com o meu bispo atual, porque os outros não se incomodavam com as minhas posturas, não é? Foi em relação à questão política, por incrível que pareça. Foi uma questão política? Porque eu sempre tentei conciliar teologia e questões sociais. Sim. E nós estávamos ali com uma crise da saúde, estamos ainda com a crise de saúde em Bauru, que é terrível, não é? E eu sempre comecei a bater de frente nas administrações locais, não é, em relação à saúde e ao Estado também. Então o senhor imagina uma igreja contemporânea, né? Com certeza. Bem contemporânea. Uma igreja que enfrenta os problemas da sociedade. Atuais. É incabível uma igreja que se preocupe tanto hoje, e ainda de forma negativa, com um garoto que se masturba, e uma igreja que não se importa com a educação que esse garoto tem numa escola pública. Isso é Então, tem que absurdo. haver essa Isso é totalmente absurdo. Eu disse isso para um repórter do Japão que veio me entrevistar para o maior jornal que existe no Japão. E eu disse para ele, você está num país onde a religião que prega o amor ao próximo se importa demasiadamente com o garoto que se masturba, mas não se importa com a saúde pública, que mata. Ele falou, pô, não é possível, que mundo que eu vivo, que mundo que eu estou? Eu falei, exatamente é esse mundo. Que os padres se importam em ouvir, não é, de casais que eles não usam métodos anticoncepcionais, o que é um erro hoje. Né? Se no Nordeste continua. Se no Nordeste, pelo amor de Deus. Seria um paradoxo, né? Se a igreja no Nordeste pregar que não se deve usar camisinha anticoncepcional, não fazer uso de laqueadura ou vasectomia, ela está pecando. Me diga um tema bem polêmico, o aborto. Qual a sua visão? O senhor é contra, é a favor? Eu sou a favor do aborto até o surgimento do córtex cerebral. A partir do momento que surgiu o córtex cerebral nessa criança, eu sou contra o aborto. Mas são 2 semanas depois da fecundação. O senhor acredita em milagres? Claro que eu acredito. O senhor crê em milagres? Mas não dessa forma como está sendo vendido hoje em dia. Eu não acredito que Deus vá intervir numa missa de cura e libertação, num culto de cura e libertação, assim dessa forma como Canção Nova prega, como igrejas protestantes ou evangélicas pregam por aí. Porque senão... É uma espécie de indulgência? Estão vendendo indulgências? Estão vendendo indulgências atuais hoje, exatamente. Atualizaram a indulgência e estão vendendo. Exatamente. Por quê? É uma grande contradição. É claro que Deus intervém na nossa vida para nos dar sinais de que Ele existe, de que Ele está aí. Tá? Mas não é assim, eu vou na missa e Deus vai me curar. Não é? Por que não é assim? Porque se Deus agisse assim na nossa história, Ele teria que ter segurado o avião da Air France. Correto ou não? Ele teria que visitar semanalmente a fila do SUS e curar pessoas me permita, que têm muita fé. E o livre-arbítrio, onde é que fica? Isso que eu Porque quero... o projeto, padre, até onde eu entendo, o projeto de Deus não é para cá. Isso aqui é passageiro, é tudo passageiro. O projeto é para uma vida futura, uma vida no mundo espiritual, projeto central. Aqui é uma passagem, aqui é uma espécie de escola. Tá? E você vai colher de acordo com o que você planta. Não é a visão que eu tenho. Qual é a sua visão? A minha visão que eu tenho é que o projeto começa aqui. E esse projeto é coletivo. Sim, mas o projeto que eu estou dizendo aqui de bonanças. Como, por exemplo, muitas igrejas dizem, não, você tem que ser rico, você não pode passar fome. Nesse sentido. O Cristo nunca pregou isso. Segundo está escrito, nesse mundo tereis aflições. Sim. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ao mesmo tempo, Jesus vem e cura, Jesus vem e faz o milagre da multiplicação dos pães. Certo. Para que ele faz isso? Para dar um exemplo a todos Para dar um exemplo a todos nós de que dividir o pão, nós temos que partilhar. Nós podíamos... Pensa bem nesse país. Nós somos a 8ª economia do mundo. E vivemos na 84ª em qualidade de vida. Concentração de renda muito grande. Porque esse país aqui não é cristão. Esse país tem muitas igrejas, esse país louva a Deus demasiadamente, mas esse país não é cristão. Tudo que o senhor disse agora não afronta absolutamente nada, no meu entendimento, pelo que eu sei, com relação à igreja. Onde é que a coisa começou começou com a distanciar? Por exemplo, um tema bem atual, homossexualismo. Qual é a visão que o senhor tem a respeito do casamento gay, de tudo isso aí
que está sendo debatido na mídia diariamente, todos os dias. A visão que eu tenho é que, primeiro, a postura da Igreja Católica precisa ser mudada. É uma postura homofóbica. Por quê? Porque se eu digo assim, eu aceito o homossexual, mas não aceito a homossexualidade, eu estou criando o quê? Um preconceito em relação àquilo que o homossexual tem dentro de si, que é a sua libido, a sua sexualidade. Sexualidade não é uma opção, como disse o senhor Silas Malafaia, ou então Marcos Feliciano. Márcio Feliciano e por aí. Não é um comportamento, simplesmente não é uma opção. A sexualidade você tem, você nasce com ela. Eu não vejo uma menina passando na rua e eu sinto tesão por ela, isso é uma opção. Sentir tesão eu sinto, não é? É uma questão minha, é a minha libido, é a minha sexualidade. Se eu digo para um homossexual, olha, eu te aceito, mas você não pode viver a sua sexualidade, o que eu estou dizendo para ele? Você tem algo que é imundo, algo que não é a favor de Deus, dentro de si. Mas aí vai me explicar para um homossexual isso. Mas aí ele vai se sentir um doente. Quando foi levado à presença de Jesus, a mulher adúltera, para ser apedrejada, ele a perdoou, tudo bem, cadê os teus acusadores? Foram embora, eu também não te acuso de nada, segundo está escrito. Vá e não pequeis mais. Não é preciso que haja uma mudança de comportamento para se alcançar a graça? Sim, de mas Deus? o que tem a ver isso com a homossexualidade? Não vai contra a natureza? Claro que natural? não. Claro que não. Algumas igrejas, a grande maioria das igrejas pregam o seguinte, que se o homossexualismo fosse uma coisa de Deus, colocam desse jeito. Ele não criaria um homem e uma mulher, por exemplo. O senhor acredita na criação? Eu acredito na criação, mas não como está narrada na Bíblia. Sim, tem muita... Mas veja bem, isso é pura ignorância. Estão confundindo o gênero com sexualidade. Uma coisa é gênero. O que é gênero? É homem e mulher. Homem e mulher. O homossexual não deixou de ser homem. Ele é homem, mas ele é homossexual. Certo. O heterossexual é homem e é heterossexual. A mulher pode ser heterossexual e homossexual. Não é porque ela é lésbica que ela vai deixar de ser mulher. Não. Ela é mulher. Ela continua mulher. Exatamente. Uma coisa é gênero, outra coisa é sexualidade. Certo. Sem falar que existe o bissexual. Que já é outra. Que é uma sexualidade que trabalha muito bem tanto a homossexualidade como a heterossexualidade. Eu entrevistei aqui nesse programa, é bom esse bate-papo, o professor Gutenberg. O professor Gutenberg, ele não tem religião nenhuma, ele tem uma visão pescador. E ele falava sobre sodomia. Ele dizia o seguinte, professor Gutenberg, aqui mesmo, nesse programa, sodomia, porque se fala muito, não, homem com homem, mulher com... Não, sodomia para ele é mais do que isso. Segundo ele, qualquer uso que não seja natural, por exemplo, uma relação heterossexual, uma relação anal entre uma mulher e um homem, para ele é sodomia. Porque ele está saindo do costume normal, do natural. O que é normal na sexualidade? Veja bem... Como é que o senhor vê isso? Para o senhor tá tudo certo? Veja bem, tudo certo desde Como que... Como 2 e 2 são 5? Desde que haja consentimento, livre consentimento do outro. Duas pessoas adultas que resolvem ter uma intimidade, não é? E tenha livre consentimento aqui, tudo é válido e nada é pecado. Falando que as igrejas pregam, se essa pessoa, seja ela católica ou protestante ou qualquer denominação, se é muçulmana, se a pessoa, porque inclusive a gente fala muito do cristão, o muçulmano é muito mais radical. Muito mais. Extremamente. O judaísmo é muito mais radical. Religião nenhuma que eu conheça. Estou falando essas mais populosas. O muçulmano deve ser a maior religião do mundo em termos quantitativos. É muito maior do que a cristã. Pouca gente sabe disso. A religião muçulmana tem mais adeptos do que a cristã. Não é? A base está lá em Maomé e tal, tudo. Perfeito. Aí vem a Torá, que é a base do judaísmo. Certo. São muito mais radicais do que o cristianismo. São as 3 grandes religiões, digamos assim. Nenhuma das 3 aceitam o homossexualismo. Para essas 3 religiões que eu citei, nenhuma das 3 aceita de jeito nenhum. Segundo o que eles pregam, o que eles acreditam, ou muda-se o comportamento, ou não tem jeito, vai para o inferno. Perfeito. Não será salvo. Perfeito. Está todo mundo errado? Olha, segundo essas 3 religiões, sim, a Terra é o centro do universo, o Sol gira em torno da Terra, tá? E todas elas nasceram numa época
em que não havia genética, o homem nem tinha noção do que é sexualidade, e todos os livros que foram escritos delas, né, o berço, a Bíblia hebraica e o Alcorão, foram escritos por homens que achavam que mulher era a segunda raça. Então nós temos que entender muito bem e temos que evoluir com o conhecimento humano. Paternalista, então? Se paternal? Não é paternal. A questão é... O homem manda em tudo, pode tudo. Segundo essas... Foi escrito assim? Foi. Tanto no judaísmo, como segundo Maomé, e como também segundo a Bíblia. Para Paulo, a mulher é uma segunda raça. Paulo diz claramente, a cabeça do homem é Jesus Cristo, a cabeça da mulher é o homem. Ponto final. Nenhuma mulher ensine o homem. A mulher que vai à igreja tem que cobrir a cabeça. Se não cobrir a cabeça, que raspe a cabeça. Ora, isso é certo? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que tratar a questão da homossexualidade. Mas na época que isso foi escrito, aí onde vem? Na época que foi escrito isso, não era o que se praticava? Eram os costumes, digamos assim. Exatamente, como também a homofobia existia naquela época. Agora, o homem não tinha nem noção do que era sexualidade. Sabe como é que o homem acreditava que a criança surgia? O homem depositava na mulher a criança. Sim, não havia um conhecimento científico. Não havia conhecimento de óvulo, de espermatozoide, nada disso. Isso é natural. Agora, eu vou ignorar 2000 anos de conhecimento humano e vou ficar acreditando em regras morais que estão na Bíblia, só porque estão na Bíblia? Nós temos que entender que a palavra de Deus está na Bíblia. Mas a palavra de Deus que está na Bíblia não fala um ai sobre sexualidade. O Cristo não falou um ai sobre sexualidade. Quando ele fala para a adúltera assim, não peques mais... Sodoma e Gomorra foi uma invenção? Sodoma e Gomorra, o pecado... Está lá no Velho Testamento. Se você ler o texto, não tem nada a ver com homossexualidade. Não tem nada a ver com sodomia. Mas no diálogo de Ló, para quem queira, no diálogo de Ló, com os habitantes daquele lugar, ele diz, olha, leve minhas filhas... Fiquem com minhas filhas, usem minhas filhas, mas não mexam com esses homens. Certo. Que, segundo o que está escrito, eram anjos. Qual era o pecado eles se aqui? Apresentaram como se fossem homens. E eles queriam... Eles queriam o quê? Eles queriam ter esses homens com ele ou qualquer coisa desse tipo. Eles queriam festejar a orgia deles com esses homens que não queriam. Sim. O que é isso? É falta de hospitalidade. O pecado aqui não é a sodomia. O pecado, a sodomia já vinha... Então houve uma invenção? O pecado, não, presta atenção. O pecado aqui não é a sodomia, por quê? Porque a sodomia já vinha sendo praticada há muito tempo em Sodoma e Gomorra. A questão é falta de hospitalidade, é querer fazer algo que o hóspede não quer, não deseja. E aí vem outra pergunta. Então Deus aí, não acabou? Então aí é invenção humana com Sodoma e Gomorra? Como assim Deus não acabou? Ele segundo o que está escrito, só 5 foram embora. Só 5 sobraram. Ele aniquilou. Essa é uma história... Isso é conto da carochinha? Isso é conto da carochinha, pelo amor de Deus. Como também é conto da carochinha, que Noé pegou todos os animais da terra, um casal de cada animal, colocou numa arca e houve um dilúvio, pelo amor de Deus, né? Então, como é que o sapo comeu então ali? Como é que o mosquito foi se alimentar também? Como é que o elefante foi se alimentar durante esses dias todos? Não é? Isso é a história da carochinha. Adão e Eva, conto da carochinha? Mas é claro que é um grande mito que vem nos dizer uma outra coisa que não é a origem do universo. Verdade na Bíblia, finalmente? Jesus Cristo, leia o Cristo. O Novo Testamento. Então vamos esquecer o Velho Testamento, vamos para o Novo. Que é uma coisa muito mais profunda, quando Cristo fala assim, me ame como eu te amei, como eu amei os homens. Se nós fizéssemos isso, ao invés de debater Adão e Eva e debater a Arca de Noé, ou Sodoma e Gomorra, não é? O Brasil seria um paraíso. Quando Cristo fala para os fariseus, vocês são sepulcros caiados, vocês são raças de víboras. O que é isso, sepulcro caiado? Qualquer por fora está tudo muito bonito, por dentro está tudo podre. Qualquer político corrupto desse país é um sepulcro caiado. Se nós não tivéssemos corrupção nesse país, o nosso país seria um paraíso. O povo que está lá fora viveria muito bem. E isso é levar a Bíblia a sério. Tá? Ficar discutindo regrinhas morais ou então mitos como Adão e Eva ou a Arca de Noé é papo para boi dormir. Agora vai discutir, claro, vai discutir a saúde desse país, que é o verdadeiro amor ao próximo.
Então, vai discutir a educação do que é o futuro da nossa nós temos duas teorias que postas. é o amor ao próximo. Nós temos duas teorias postas. Adão e Eva ou Darwin? Teoria da evolução. O homem evoluiu do macaco? João Paulo II, o Papa João Paulo II, já declarou que nós não somos criacionistas e que a teoria da evolução não vai contra a nenhum dogma da Igreja Católica. Isso foi declarado por João Paulo II. Mas aí, o homem evoluiu do macaco? Essa é a pergunta. O homem evoluiu de uma espécie chamada primata. E quem criou o primata? Veio de onde? Claro, nós acreditamos que foi Deus. Deus deu origem, através do Big Bang pode ser, mas deu origem ao universo. E o universo foi caminhando para o surgimento do homem. E o homem surgiu. Mas quando a gente lê, inclusive, o Velho Testamento, estou até levantando essas questões para que o nosso assinante, o nosso telespectador possa entender o que nós estamos falando. Claro. Não é? Claro. O internauta entenda tudo isso. Nós estamos aqui falando para o mundo inteiro. Perfeito. Via internet. Né? E para mais de 500 mil pessoas. Ótimo. Pela net. Nem tenha dúvida disso. Se a gente pegar a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tá. Cristo está nela o tempo todo. Não. Não está? Ele não é o centro? Ele é o centro para nós cristãos. Mas se você disser isso para um judeu, você está Sim, para um judeu. Você está ofendendo um judeu. Mas nós não somos cristãos? Nós não somos cristãos. Sim, nós somos cristãos. Mas eu não posso acreditar que Jesus Cristo está, né, em todos os textos bíblicos. Isso é uma interpretação nossa. Tá? Eu tenho que respeitar cada livro. Tá? Quando Isaías fala a respeito. E quando Isaías fala, ele está falando. Não é Cristo ali? Ele está falando de um Messias. Não é o Cristo? Ele está falando de um Messias esperado pelo povo judeu, que é um grande líder, que vai unir a nação judaica. Mas aí não foi aí onde houve a rejeição de Cristo? Isso. Porque esperava-se um Cristo daquela maneira e ele se apresentou totalmente Mas diferente. você mesmo respondeu, esperava-se um Cristo daquela maneira. Não foi aí que o judeu não aceitou? Isso. Ele veio totalmente diferente. Claro. Com outra proposta. Claro. Como Isaías também, como outros textos. Mas Jesus frequentava as sinagogas. Era judeu. Jesus leu o texto de Elias se referindo a ele mesmo. Exatamente. Não foi isso? Foi isso. E isso criou um grande escândalo. Claro. Ele pegou um texto, Perfeito. abriu, leu, Perfeito. e era ele ali. Perfeito. Era a pessoa dele. E houve um grande escândalo. Por quê? Porque o Cristo faz a opção de ser um outro Messias que não era aquele. Ele faz uma opção pelo... O senhor acredita em Satanás? Claro, o bem e o mal? Claro que não. Satanás, inventaram Satanás? Satanás veio do folclore hebraico. Diz que era um anjo que era muito poderoso, que se desviou. Ele, juntamente com um terço dos anjos, foram expulsos do céu. Eu conheço Isso é conto da carochinha também? Não é conto da carochinha. Isso veio do folclore hebraico, que na verdade veio da dominação persa sobre o povo hebreu. Isso teve toda uma história. Os persas, eles tinham 2 deuses. Isso é uma metáfora? Não, eu estou contando que é um processo histórico. Histórico. Não é uma metáfora. Os persas tinham 2 deuses. O deus do bem e o deus do mal. Sim. Com a dominação política veio a dominação cultural também sobre os judeus. O deus positivo dos persas, o deus do bem, se tornou Javé. Para os judeus, isso é Javé. Agora, o que eles iam fazer com o deus do mal? Aos poucos, esse deus do mal foi se tornando aquele anjo de luz, o Lúcifer, criação humana. Lúcifer, que na verdade que ia ser Deus, mas não era. Tá? E aí foi expulso. E aí surgiu a figura de Lúcifer no folclore judaico. No folclore. E depois foi introduzido no texto A igreja bíblico. absorveu isso? Não a igreja não existia na época. Se eu estou dizendo hoje, nos tempos de hoje. Aí, depois a igreja passa a surgir. Bem antes. Ele absorve. Bem antes. Ele vai lá no início, na igreja primitiva. Na igreja primitiva. Na igreja primitiva. Ela vai absorver essa noção de Satanás, não é? E isso vai ser o grande bode expiatório para muita coisa. Tudo é Satanás. Tudo é o demônio. Estamos conversando com o padre Beto, no Falando Francamente, e daqui a pouco ele vai explicar, tintim por tintim, por que foi excomungado da Igreja Católica. Vou ali e volto já. Aguardem.
Com vocês, um espetáculo de ofertas inacreditáveis, facilidades mágicas, condições tentadoras, ofertas mirabolantes. Será que você vai fazer o melhor negócio? Pode se divertir com as brincadeiras que você vê por aí, mas na hora de fechar negócio, venha para a Casa das Tintas, a opção certa para você. Casa das Tintas entende de tinta e impermeabilizantes, sempre perto de você. Atenção, empresários. A Secretaria da Fazenda do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado estão oferecendo uma ótima oportunidade para a regularização de débitos fiscais. Até 30 de setembro será possível quitar suas dívidas de ICM ou ICMS com 95% de desconto nas multas e 80% nos juros para pagamento à vista. Ou em até 120 vezes com desconto de 65% em multas e 50% nos juros. Informe-se na Cefaz ou na Procuradoria do Estado. 0800 284 1060. Governo de Alagoas. Você já viveu momentos em que faria tudo para parar o tempo. A vida é assim, feita de instantes raros e decisivos. Você não pode parar o tempo, mas pode usá-lo a seu favor. Hospital do Coração de Alagoas, preparado para atender emergências cardíacas 24 horas por dia. Um lugar seguro para quem não pode perder tempo. Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Alagoas tem mais uma arma no combate à violência. Disque Denúncia 181. O cidadão pode e deve ajudar. Se você tem conhecimento de um crime ou informação sobre algum criminoso, faça sua parte. Ligue 181. Sua identidade será preservada. Governo de Alagoas. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos voltando para o segundo bloco do programa Falando Francamente, conversando com o Padre Beto. Polêmico, talvez reflexivo. É assim que ele se intitula. Celibato, padre. Qual é a sua visão? Eu acho que tem que ser opcional. Opcional. Eu vejo vantagens no celibato. Sim. Eu vivi meu celibato de uma forma bastante coerente. Eu não entrei virgem para o seminário, tá? Mas a partir do momento que eu entrei para o seminário... Se tornou padre... Eu vivi meu celibato mesmo, não é? E vi muitas vantagens em ser celibatário, porque você tem uma disposição, para quem quer trabalhar, é fantástico. Você não ter esposa e não ter filhos, não é? Você está 24 horas disponível. Exclusivamente. Não, eu passei madrugada em hospital, passei madrugada em velório. Para você poder fazer isso, não é? Tá ali junto com a família que está fazendo o velório de uma jovem de 22 anos, você não pode ter esposa nem filhos. Tá? Então eu vejo vantagens. Agora, como também aqui no Nordeste, em determinadas situações, se eu quero ser padre realmente, eu vou ser ameaçado de morte. Ah, é? Ah, mas é claro. Por quê, por exemplo? Ah, porque aqui a justiça social acontece, é tudo pacífico, não é verdade? Não é? É uma pacífico. O senhor conhece Padre Heraldo? Não existe violência. Lá de Delmiro Gouveia, devia conhecer Padre Heraldo. Então. Uma figura extraordinária. Verdade. O senhor acha que o celibato tem que ser uma coisa... para quem realmente quer assumir uma missão mais forte, realmente é necessário. Tá? Muitas vezes até é necessário. Agora, para quem leva uma vida de padre normal, vamos dizer assim, numa cidade mais pacata, numa realidade menos tão grotesca como é muitas realidades no Brasil, para quem tem uma atividade mais amena, eu acho que o padre até deveria se casar. Por quê? Porque é saudável um padre casado também.
Não é? Então eu acho que a hierarquia da Igreja Católica deveria ser constituída de padres, de homens casados e não casados, Sim. de gays assumidos. Gays assumidos. Gays assumidos. Lá Porque gays já tem. Já tem. Mas assumidos. Na igreja? Claro. Tem eu tenho muitos colegas muitos gays. Tem muitos gays. Só tem- Daqui a pouco a gente trata isso. Claro. E de mulheres. Mulheres casadas e não casadas. Porque a ordenação das mulheres também é necessária. Então, se nós tivéssemos uma hierarquia diversificada dessa forma, nós teríamos uma igreja mais santa e mais humana. O senhor acha que a mulher devia celebrar? Com certeza. Uma Com coisa cer- natural? Nesse Amazonas afora, nós temos comunidades que ficam esperando por um homem 1 mês, 2 meses para ter uma missa. Isso é um absurdo. Não é? E a mulher, por que não ser padre? O senhor está esperançoso com o que colocou o Papa Francisco em algumas mudanças, algumas Eu estou- transformações na igreja, inclusive com relação ao celibato? Eu acredito que esse Papa ele não vai fazer grandes mudanças, mas ele já vai preparar uma mentalidade para que um futuro Papa venha fazer grandes mudanças. Não está na hora do novo concílio, não? A igreja não precisa passar por isso? Talvez seja essa a grande mudança do próximo Papa. Não Novo deste concílio Papa, para se mas do discutir próximo. Exatamente. as coisas que estão Exatamente. acontecendo Exatamente. na sociedade. Agora, você tocou na questão dos gays. Sim. Não é? A questão do celibato coopera muito para que muitos homossexuais fujam da sociedade e se escondam atrás do celibato. Escondam atrás. Porque eles sabem muito bem, muitos jovens já sentem a sua homossexualidade e sabem que a sociedade não vai aceitá-los, sabe que a família não vai aceitá-los. Então, qual é uma forma deles escaparem disso, do preconceito? Entrando para o seminário. E aí o que acontece? Nós temos padres que não têm vocação. São padres que simplesmente... E aí, ó que bonito. Não seria bonito uma sociedade que tolerasse isso, que simplesmente reconhecesse isso como coisa normal. uma coisa normal? Uma coisa que são 2 adultos que se amam, que fazem bem um ao outro, não é? E que podem fazer bem à sociedade. O senhor acha que o senhor vai ver essa igreja? Eu acho que eu vou ver essa igreja. Eu acho que eu não vou estar mais na idade de atuar como padre. Mas eu acho que eu vou ver essa igreja sim, eu espero. Eu tenho esperança. Não é? Eu espero ver colegas entrando para o seminário por vocação e não para se esconder na sua sexualidade, e homossexuais que possam viver livremente. O senhor falou que entrou na igreja com 27 anos e obviamente teve relações com mulheres. Isso. Entrou com 27 se tornou padre. Antes de ser padre teve relações. Como padre, foram 14 anos. 14 O anos. senhor tinha desejos? O Claro. senhor olhava assim para a fiel, aquela fielzinha ali ajeitosa. Com certeza. E como fazia para coibir isso? Eu Como fico- controlava isso? Eu me masturbava, como eu me masturbo até hoje. Eu se fico masturbar. no meu Mas a singão, igreja não que é outro não combate isso. É outro absurdo. Por que combater a masturbação? A masturbação é uma coisa necessária, uma questão de saúde. Eu vou dizer uma coisa para você. Quantos anos você tem? O senhor já está falando francamente aqui. Já. Quantos anos você tem? Eu tenho 55. Sou um garoto. 56. É um garoto. 5,5. Só que 72% Sim. dos casos de câncer de próstata Próstata. é por inatividade sexual. Claro. Então, Isso é provado cientificamente. a sexualidade é uma questão de saúde pública. Então, se a igreja coloca na cabeça do adolescente que se masturbar é pecado... Mas o senhor não esperava, por exemplo, ali, pessoas jovens, tal, sonhos, aqueles sonhos eróticos, E o quê? e espelhe naturalmente. O senhor não ficava esperando, não, quando era padre? Claro que não. O senhor agia pensando na fiel? Mas é claro, você acha que eu Pensando vou naquela- ficar como Para. um pré-adolescente Deixa eu na entender. poluição noturna? Deixa eu entender. Deixa eu entender. Qual a sua fantasia? O senhor estava lá praticando sua masturbação? Certo. Qual a sua fantasia? Pensava em quê? Eu pensava em sexo. Em sexo. Claro. Eu sou uma pessoa normal, não virei anjo. O senhor usava revistas? Não. Não havia necessidade. Estava o pensamento assim, se concentrava. Claro. E, Como sempre- qualquer homem, como qualquer ser humano. e quando as pessoas vinham conversar com o senhor, principalmente os homens, as meninas, imagino que um confessionário confessionário tem muitas histórias, né? Infelizmente. De todos. O mas- senhor guardava essas histórias com o senhor? Como é que o senhor aconselhava? Olha, primeiro eu não guardava. Eu tive uma capacidade muito boa de poder. Guardar o que eu estou dizendo não passava para ninguém. O senhor
Ouvia no confessionário sim, a confissão claro. do fiel. Claro, E ali não contava para ninguém. Mesmo porque é crime. Ali é crime, exatamente. Isso é crime. O Código Penal guardar condena. nesse sentido. Exato. Não contava para ninguém. Porque eu tenho uma vantagem muito grande. Eu atendia confissões, Sim. e é pesado atender confissões, mas logo depois que eu saía dali, eu esquecia. Qual o conselho que o senhor dava? Nessa questão de masturbação, etc. Eu nunca... Vi um jovem, Padre Beto, eu estou sentindo atração por fulano de tal, em casa. Fale. Posso falar? Pode, deve. Eu nunca dei conselhos. A função do padre não é dar conselhos. E o senhor fazia A função do padre é dar informações e critérios para que a pessoa julgue. Tá? Certo. Então, se você mostra para o jovem Sim. o que a ciência diz, a sexologia, não é? Sobre o significado da masturbação, não é? E você coloca o critério de que eu tenho que me amar e amar o próximo, ou seja, cuidar da minha saúde, como eu também quero que o outro cuide da sua saúde, o jovem tem que chegar à conclusão de que a masturbação é saudável. De que se ele se masturba, ele vai ser um ótimo amante no futuro. O homem é péssimo amante para a mulher, por quê? Porque ele é um péssimo masturbador. Porque ele não se masturba, ele não se exercita, ele não se segura, ele não deixa a mulher chegar no orgasmo. Ele faz sexo de coelhinho. Ele não faz papel de homem. Ele é egoísta no sexo? Ele não é egoísta, ele é ignorante no sexo. Infelizmente é isso. Então ele não satisfaz a sua companheira. Então a igreja, ela daria uma contribuição muito maior ao mundo, se ao invés de ela proibir com regras atrasadas, não é? A sexualidade, se ela educasse os jovens numa boa educação sexual, aí nós teríamos um mundo mais saudável. Foi por todas essas ideias que o senhor colocou aqui, que vai contra o que a igreja prega, que o senhor foi excomungado? Isso mesmo, infelizmente. Como é que é? O senhor foi excomungado mesmo assim? Excomungado, colocado para fora literalmente. Sai excomungado, sai pro inferno, Satanás. Exatamente. Show, Satanás. Só não falaram de Satanás. Não colocaram aquela música, não. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Colocaram essa música. Só faltou isso. Só faltou isso. Só faltou isso. Como é que foi isso? Olha, dia 23 de abril. Sim. Não é? Dia após a data do descobrimento do Brasil, descobriram que o senhor estava pervertendo os seus fiéis. Isso aí. O senhor estava pervertendo os fiéis? No sentido socrático da palavra, eu estava. Eu estava fazendo as pessoas pensarem. Pensarem, né? Exatamente. Sim, aí eles chamaram. Como foi isso? Então, o bispo me chamou, me deu uma carta de censura e advertência, exigindo que eu tirasse todo o material que eu tenho na internet, nas redes sociais. Não é? Dia 23 de abril deste ano. Deste ano, 2013. E pedisse perdão humildemente por tudo aquilo que eu havia dito. Que eu disse, o senhor postou na internet. Qual é o endereço? Os nossos telespectadores estão curiosos. Então, para conferir, pode acessar o site www.padrebeto.com.br. É esse o site. E o Face? Tem Face? Tem o Face, é Padre Beto, tudo junto, Bauru, e tem minha página no Face, minha fanpage, que é Padre Beto, tudo junto, Bauru. Eu pensei que era padrebetoexcomungado.com.br. Não. Porque o Padre Beto já é excomungado. Já é excomungado. Bom, então aí. Conta a história. Aí o bispo me deu essa carta. Sim. Nessa reunião mesmo. Pedindo para o senhor se retratar, tirar tudo. E pedir perdão. Aí eu disse para ele: não, eu não vou tirar. Nessa mesma reunião. Eu já disse para ele: ó, não vou tirar. Ele falou assim: não, mas eu te dou um prazo para você pensar, meditar sobre isso e tudo mais, não é? Eu falei: o senhor pode dar prazo, mas eu não vou voltar atrás, porque o que eu estou dizendo não é errado. Não é contra Jesus, não é contra a Bíblia, não é contra os dogmas da igreja, são contra as regras morais que a igreja ainda prega e que vai mudar, fatalmente vai ter que mudar. E aí ele disse: mas eu quero que você tire. Então eu te dou prazo até o dia 29. Aí eu pensei muito bem. 6 dias para o senhor pensar. 6 dias. Pensei muito bem. E aí eu resolvi sair da igreja. O senhor resolveu sair? Eu resolvi sair. Então eu comuniquei à imprensa da minha cidade, celebrei minhas 2 últimas missas. Nas 2 últimas missas comuniquei à comunidade por que eu estava me retirando da igreja, ou seja, me afastando dos exercícios do meu ministério sacerdotal. Não deixando de ser padre, simplesmente me afastando dos exercícios. Não é? Bom,
Aí no dia 29, que foi o prazo, eu fui entregar a carta de demissão, vamos dizer assim. Carta de demissão? É. Eu quero me demitir, não quero ser mais padre. Exatamente, eu não quero mais exercer como padre. Padre continua. É como jornalista, certo. Eu não quero trabalhar mais nesse jornal. Certo. Tá? Mas eu vou continuar sendo jornalista. Certo. Então eu fui apresentar minha carta. Fui apresentar, o bispo me recebeu na porta da cúria, me conduziu a uma sala. Quando ele abre a porta da sala, eu vejo uma mesa comprida, com 5 padres do Conselho de Presbíteros, da Diocese de Bauru, e um padre desconhecido na ponta da mesa. Era muito bem vestido. Era um tribunal? Até então eu não sabia. E uma cadeira vazia. Aí o bispo me conduziu a essa cadeira vazia, eu sentei nela, perguntei para ele, onde é que o senhor vai sentar? Ele falou, não, vocês vão conversar entre vocês, eles acharam melhor. E saiu, desapareceu o bispo. Não tinha nenhuma fogueira lá, não? Não, ainda não. Aí o bispo, o padre desconhecido começou a abrir a sessão. Eu falei, olha, peraí, eu não vim participar de nenhuma sessão aqui. Eu vim só apresentar o meu bispo. Foi a sessão do descarrego, não, né? Não, para eles deve ter sido, né? Para eles, né? Aí eu falei, eu vim apresentar a carta. E a segunda via aqui para ser assinada. Né? Aí ele falou assim, nós não aceitamos a sua carta. Nós é que iremos demiti-lo. Não aceitaram? Eu falei, mas como? Vocês não precisam me demitir. Eu estou me demitindo. Eu estou saindo. Eu estou saindo. Não, nós é que iremos sair com o senhor. Não, mas eu já estou saindo, vocês não precisam. Aí é que ele falou, nós iremos excomungá-lo. Aí eu falei, mas peraí, isso aqui é um tribunal? Ele falou, isso aqui é um tribunal. Inquisição. Eu falei, então eu estou sentado na cadeira dos réus? Ele falou, você está sentado na cadeira dos réus. Aí eu me levantei, imediatamente. Eu falei, não, então eu me recuso. Primeiro, não fui intimado a nenhum processo. Não tenho um advogado de defesa. O senhor não teve direito à defesa? Não tive direito à defesa. Aí ele falou, claramente, ele falou assim, um advogado não tem o que fazer aqui. O senhor está num espaço eclesiástico. E aí eu falei, bom, então o senhor fique com o seu espaço eclesiástico, eu vou para o mundo. O direito canônico não serve não nesse caso? Segundo a excomunhão que eles me deram, não cabe realmente direito de defesa. Não tem direito nenhum? Não. A excomunhão que eles me deram foi a excomunhão que cabe, por exemplo, um assassino profissional. Foi desse jeito. Um assassino profissional levaria a excomunhão que eu levei. Então, por exemplo, se eu mato pessoas... Quer dizer que em Bauru já... Bauru já está excomungado. Já está excomungado. Não, aí foi publicada a sentença. Mas em Roma? Então, aí esse processo subiu e agora está em Roma. Então cabe ao Papa Francisco ratificar essa excomunhão ou não ratificar essa excomunhão. Mas o senhor vai ter direito a estar lá presente, a conversar, a recorrer? Então, tudo depende... A explicar, colocar a sua versão? Tudo vai depender do Papa Francisco. Eu não tenho direito à defesa. O senhor não deixou de ser padre? Não. Mas gostaria de voltar a atuar como padre, a celebrar missas, casamentos, batismos, usar esses exemplos para tentar mudar essa história? Claro que sim, claro que sim. Não me arrependo de nada do que eu fiz, não me arrependo de ter sido padre, tenho vocação de ser para o sacerdócio, sempre tive a felicidade de celebrar missas, atendi muitas pessoas, acredito que eu contribuí para a vida de muitas pessoas, não é, para a felicidade de muitas pessoas. Então, eu continuo sendo padre. Tem pessoas que preferem uma cerimônia de casamento comigo, numa chácara. Tem pessoas que lhe convidam? Ainda. Sábado passado eu fiz. O senhor vai como? De terno, de roupa? Não, eu vou com uma batina? Eu vou com uma bata como essa daqui, pego a Bíblia e faço a cerimônia de casamento. Mas o sacramento do matrimônio, nesse caso, tem validade? Não tem validade. Eu explico para eles que não tem validade. Mas eles preferem? Eles preferem a minha bênção do que a da Igreja Católica. Se o Vaticano ratificar a sua excomunhão, tá fora, não tem jeito, o senhor vai fundar alguma igreja? Não. Igreja dos Padres Excomungados de São Paulo. Não. Não seria uma igreja interessante? Não, seria. Mas não pretendo fundar nenhuma. Acho que o senhor pensa em aderir à Católica Brasileira? Também não. Eu me sinto católico, apostólico romano, e eu acho que o mundo já está cheio de igrejas. Nós temos igrejas demais. Tem muitas denominações. Para. Chega. Vamos começar a ser cristão ao invés de frequentar a igreja? Quem é Cristo para o senhor? Cristo é aquele que ensinou de uma forma muito simples como viver. O Cristo, na verdade, ele construiu uma barquinha. Ele talhou uma barquinha numa madeira, um tronco de árvore. O que os homens fizeram? Começaram a construir um barco em cima, depois construíram uma caravela portuguesa, um barco a vapor. Hoje nós temos um transatlântico em cima daquela barquinha tão simples.
O que é essa barquinha tão simples? Deus é amor, Deus quer que você viva, Deus quer que eu viva, Deus quer que todos nós sejamos felizes, é esse mesmo. Nessa simplicidade aí. Nessa simplicidade. Ele diz assim, nós todos temos direito ao pão, nós todos temos direito ao trabalho, nós todos temos o direito a essa terra maravilhosa que Deus criou para todos nós. Na sua visão, Jesus era comunista? Jesus era mais que comunista. Jesus não pregava nenhum poder que se impunha. Jesus está muito mais para anarquista do que comunista. Jesus. Ele é contra qualquer tipo de poder. Nós não podemos exercer poder sobre as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. O senhor acha que existe salvação fora de Cristo? Mas claro. E o Cristo diria isso também. Cristo chega para um centurião romano que tinha outra fé. E ele diz assim, eu nunca vi fé tão grande até como esse em Israel. Como esse homem. Um centurião romano. Ele vai conversar sobre teologia com a samaritana, que tem outra religião. Não é? Então, o Cristo, ele vai respeitar as outras religiões. O senhor questiona muito o Velho Testamento. Né? Colocamos até de uma maneira que histórias da carochinha, olha como centurião aí. Isso, exatamente. Foi pedir para ele. O Novo Testamento. Qual a sua visão sobre o Novo Testamento? Então, a Bíblia, como eu disse, nós temos a palavra de Deus. Sim. Tá? Agora, nós temos que ler a Bíblia sob a perspectiva da palavra do Cristo. Sim. Tá? Então, aí eu posso discernir o que é cultura da época e o que é realmente o que eu devo me prender, não é? E o que eu devo me fixar. Por exemplo, quando Paulo fala da ressurreição, aqui eu tenho a palavra de Deus. Porque a ressurreição está na história do Cristo. Não é? Quando Paulo fala da condição da mulher, eu não posso aceitar. Por quê? Porque isso vem da cultura de Paulo. Não é? Paulo era estoico. Então é claro que ele vai condenar tudo aquilo que é sensual. Ele vai condenar tudo aquilo que é sexual. Não é? Por quê? Porque para os estoicos, não é, o espírito equivalia somente. Não é? O Cristo não vai falar nada disso. Não é? O Cristo não vai falar, não existe divisão entre espiritual e natural e material para o Cristo. Qual a visão que o senhor tem da família hoje? Não houve muitas inversões de valores? Não. As famílias não estão enfraquecidas? Não. Essa crise, toda crise é boa. Os gregos já falavam, crises é sinal de decomposição, mas no sentido de surgimento de algo novo, tá? De algo bom, algo melhor. Eu acho que as famílias estão passando por uma crise, mas essa crise não é uma decadência da família, é uma transformação da família. Tá? Para o quê? Para a gente chegar à essência da família. Qual é a essência da família? Não é pai, mãe e filhos. Qual é a essência da família? É um grupo de pessoas que possuem interesse pela vida um dos outros. Essa é a família. Isso é família. Na sua visão. Isso é família. E isso é a Sagrada Família, a família de Jesus. Presta atenção. Família de Jesus, o que é a família de Jesus? É uma mãe solteira, é uma mulher que engravidou e está solteira. José, que tem interesse... Assumiu essa paternidade, assumiu ela, né? Até pelo que havia na época. Mas está falando muito bonito. Mas veja simplesmente como é. Tá? É uma mulher mãe solteira. Sim. Tá? José, que se interessa por sua vida. Se ela continuasse mãe solteira com a gravidez, ela seria apedrejada. Tá? Sim. José se interessa por ela. Não é? Entende. No primeiro momento ele rejeita. Ele rejeita como qualquer judeu. Segundo está escrito, vem o anjo, isso. A José revela... E ele se interessa por ela. Sim. Tá? Ele podia dizer, isso é só um sonho. Ponto final. Ou uma tentação de Satanás disfarçada. Ele se interessou, assumiu. Ele se interessou, assumiu, adotou Jesus como filho. Jesus é um filho de uma mãe solteira, adotado por José. Quer dizer, aqui nós temos o quê? Nós temos uma família tradicional? Não. Mas o que torna essa família sagrada é o amor que um tem pelo outro. Sim. Todos se mantiveram vivos e se desenvolveram como pessoa. Aonde há esse interesse profundo pela vida, nós temos uma família. Muito bem, e nessa sexta-feira estará sendo lançado esse livro aqui, deixa eu mostrar novamente para vocês. Está aqui o livro, Verdades Proibidas, Padre
Beto, ideias do padre que a igreja não consegue calar. Religião, família, sexo. Lançamento desse livro, falei a respeito dele. Já foi lançado em outros estados. Nós já lançamos em São Paulo, no interior do estado de São Paulo, já lançamos na capital de São Paulo também. Eu estive em Fortaleza, estou aqui em Maceió e nós temos aí outras capitais nas quais nós iremos lançar o livro. Nessa sexta-feira, mas ele já 18 está horas, sendo né? distribuído para todo o Brasil. Nessa sexta, 18 horas. Isso. Qual o local? Fica na Praça Centenário. Na livraria, na revistaria, aliás, Porto Seguro. Praça Centenário, no Farol. No Farol. É ali naquela banca. Naquela banca tradicional que tem ali. É uma banca chique ali que tem. Tem muita tradição que tem. Isso, então, Porto Seguro. Nessa sexta-feira, olha o livro lá. Tá lá o livro. Tá aí. Nessa sexta-feira, às 18 horas em ponto. Não, pontualidade britânica. A partir das 18h30. E quanto custa um? R$19,90. R$19,90? Tá baratinho. R$19,90? R$19,90. Por que não 20? Eu não sei, é questão da editora. R$19,90? Questão da editora. R$19,90. Depois de tudo que nós falamos, R$19,90? Leva 10 centavos. Leva 10 centavos. Leva R$20 e 10 centavos para casa. Esse livro, quem a gente pode encontrar nesse livro? Olha, sim. Deixa eu colocar o óculos aqui. Pode falar. Reflexões que fazem com que as pessoas pensem melhor sobre verdades. Olha a banca aí. Ó. Com as quais. Essa banca aí, né? Essa mesmo. Essa banca aí? Essa mesmo. Que fala sobre hipocrisia, preconceito, sobre verdades, consciência, diálogo, alienação, política, relacionamento e convivência, família, prazer e sexo, individualismo e consumo, religião, vida e morte. Exatamente. E após essa vida, acontece o quê? Falando de vida e morte. Nós vamos para uma dimensão superior. Sim. Que não está lá no céu. Tá porque onde? A palavra céu está nos evangelhos, então nós condicionamos aquilo que eles acreditavam que era céu, mas hoje nós entendemos que céu é espaço. Espaço. Não é? Então o céu não é espaço, mas o céu deles, o céu teológico, não é espaço. O céu é uma dimensão superior que está aqui, ó. O senhor acredita no arrebatamento da igreja? O que é arrebatamento? Arrebatamento. Os que morreram em Cristo. Aonde está isso? Está escrito na Bíblia. Aonde? Está escrito. Aonde? Está escrito em Tessalonicenses. Paulo, quando chega em Tessalônica, ele encontra lá, claro que o senhor sabe, ele encontra lá em Tessalônica quando questiona a respeito dos cristãos que estão morrendo. Sei. Se não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram. Certo. E daí? Porque aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ao soar da trombeta de Deus, serão arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao posterior tal. Tá. E depois vem o reino milenar e tem uma sequência. Tá, mas falar disso de arrebatamento. Sim. Aí tá lá escrito desse jeito, é explicado desse jeito. Tá, mas disso? Não com a palavra arrebatamento. Aí que se criou uma teologia em cima disso. Então traduza, por favor. Coloque a sua compreensão a respeito. A compreensão é que no momento da morte, Sim. imediatamente nós iremos passar pela ressurreição. Imediatamente. Imediatamente. Morreu, já ressurge. Exatamente. Como aconteceu com o Cristo. O Cristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Os 3 dias são simbólicos. O Cristo ressuscitou na cruz. Na cruz? Na cruz. Aquilo tudo é simbologia? Tudo simbologia. Não tem sabe o que significa o número 3 na Bíblia? Diz. Significa perfeição. O Cristo atingiu a perfeição. Na cruz? Exatamente. Teve 3 dias, não teve nada, não foi sepultado. José de Arimateia. É mais um folclore? É mais um conto narrativo. É uma narração, não é? Para explicar esses 3 dias. Mas ele vem a morrer na terça-feira, na sexta-feira. E no sábado ele já está ressuscitado. Então, nós já estamos com o tempo estourado, mas rapidinho, como é que o senhor entende essa questão do arrebatamento? Não existe isso? Não existe, como é que pelo amor de Deus. Morreu, ressuscita? Morreu, ressuscita. Bom ou mal? Bom ou mal? Morreu um bandido agora, matou um monte de gente. Certo. Ressuscita, vai para onde? Ele vai ter uma passagem amarga e terrível. E vai viver nessa passagem amarga e terrível? Não. Ou Aí ele vai ressurgir para uma vida nova. Certa. Mas aí não é uma teoria mais assim, voltada para Allan Kardec? Não, tá lá aperfeiçoa? Não estou falando de reencarnação, não. Não, eu estou falando que ele vai ter uma passagem de um arrependimento terrível. Sim. Tá? Seria um purgatório? E aí seria um purgatório, que nós poderíamos chamar espécie de purgatório. Mas aí... purgar os pecados? Exatamente. Quer dizer, então todo mundo está salvo. Todo mundo está salvo. Todo mundo está salvo. E é fácil assim? É fácil assim. E para que Jesus mandou aquela mulher mudar o seu comportamento? Porque é melhor. Vai, não pequeis mais. Porque é melhor fazer o bem.
do que fazer o mal. Veja bem, essa teologia de que se você for malzinho aqui, você vai pagar lá, é para criança. Isso é conto da carochinha? É para criança. É outro conto da carochinha? É infantilizar o ser humano. É tentar colocar um cabresto no ser humano e não transformar a sua consciência. Sabe como é que nós temos que pregar? Nós temos que pregar assim. Gente, nós temos que fazer o bem porque é bom fazer o bem. Não é para ganhar alguma coisa, sem olhar não. quem? É um dever cristão. É, isso é até uma frase feita, né? Fazer o bem se olhar quem é um dever cristão. Tem gente até ganhando votos com isso. Mas isso é uma verdade. Fazer o bem a qualquer um. Claro que é. Quem é o teu próximo, disse o Senhor, não é assim? É. Qualquer aquele que precisa. Agora, se você fizer tentando ganhar alguma coisa, você não faz o bem. Você faz o bem para você mesmo. Sim. Se eu tirando vantagens, né? Claro, se eu faço o bem para ganhar o céu, para não ganhar o inferno, então que valor tem o meu bem? Eu sou um hipócrita. Muito bem, o nosso tempo se foi. Olha, para a gente tirar da cabecinha do Padre Beto tudo que ele pensa e debater, precisa de 5.975 programas. Um só não dá. É muita coisa. Então, excelente, muito obrigado pela sua presença. Amanhã, olha, às 18 horas. Coloca o livro aí, por favor, Paulo. Tá aí, ó. Amanhã às 18 horas, ali na Praça Deodoro. Nessa sexta, melhor dizendo. Isso, na Praça Centenário. Praça Centenário. Eu errei a praça, né? Deodoro, mudei a praça. Mudou a praça. Tá todo mundo na Deodoro, tu lá na Centenário. E mudou o horário também. É às 18h30. 18 horas e 30 minutos. Isso. Praça Centenário. É melhor marcar 18 horas. 18h30. Se marcar para 18h30, os caras vão chegar às 19. Tudo bem, eu vou estar lá esperando. Ali na Fernandinha. A noite inteira. Isso. No início da Fernandinha. Padre. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Quando voltar a Maceió, vem aqui pra gente continuar esse bate-papo, as câmeras e os microfones. Ali a câmera 2. Qual seria o seu conselho para a nossa sociedade? Ali na câmera 2, por favor. O conselho é que, por favor, leia os evangelhos. Ali está a essência do ser cristão. E principalmente, viva o agora e nesse momento procure fazer o bem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente veio para esse mundo para construir um reino de Deus aqui e agora. Então não perca tempo, faça isso com a tua vida e viva. Porque a vida eterna a gente já tem, é um presente de Deus. Agora viver intensamente é uma decisão minha, é uma decisão nossa. Fique com Deus. Muito bem, conversei com o Padre Beto aqui no programa Falando Francamente. Amanhã estaremos de volta aqui na NET, canal 22 e pelo site maceoagora.com.br. Fiquem na paz de Cristo Jesus, afinal, ele é o nosso grande brother. Perfeito. Valeu.